quinta, 1º de dezembro. Verso para memorizar. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. A visão bíblica. Ouça 1 João 5, de 3 a 12. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes, num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pergunta 5. Por que João limita a vida eterna aos que estão em Cristo? A doutrina bíblica da imortalidade condicional do ser humano, em comparação com a teoria não bíblica da imortalidade natural da alma, é explicada em 1 João 5, 11 e 12. Para compreender o significado dessa passagem importante, devemos nos lembrar de que somente a divindade possui imortalidade e é a única fonte de vida. Quando o pecado entrou no mundo com a queda de Adão e Eva, eles e todos os seus descendentes, incluindo nós, caíram sob a maldição da morte física e perderam o dom da vida eterna. Mas nosso Deus, amoroso, implementou o plano da salvação para que os seres humanos recuperassem a vida eterna, que deveria ter sido deles desde o início. Como Paulo escreveu, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, também por um só homem, Jesus Cristo, o dom da vida eterna, se tornou acessível a todos. Paulo fez uma referência inequívoca a um Adão literal que, por meio da transgressão, trouxe o pecado e a morte ao mundo. Não se pode entender nada na Bíblia sem um Adão literal. João escreveu: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O sentido geral fica mais claro à luz destas declarações de Jesus. A vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Isso significa que a vida eterna é um dom de Deus por meio de Cristo. Esse dom é garantido no presente, porém será desfrutado de forma plena somente após a ressurreição final dos justos. A conclusão é simples. Se a vida eterna é concedida somente aos que estão em Cristo, então aqueles que não estão nele não têm a vida eterna. Por outro lado, a teoria da imortalidade natural da alma concede vida eterna, seja no paraíso ou no inferno, a todos os seres humanos, mesmo àqueles que não estão em Cristo. Por mais popular que seja esse ensino, ele não é bíblico.